E aí, você sabe o que é Yellowface? E o que isso tem a ver com a gente, descendente de orientais? O assunto é sério e afeta diretamente a nossa comunidade asiática. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, então bora pro vídeo que eu vou te explicar. Oi, eu sou Alexandre e seja bem-vindo ao Top Japão. Na sexta-feira, dia 5 de agosto, a atriz global Ana Hikari usou o Twitter para se posicionar contra o que considerou preconceito contra asiáticos na novela Cara e Coragem, da Rede Globo. O comentário veio após Ana Clara e Bruno De Luca serem escolhidos como os protagonistas de um comercial inspirado na cultura oriental, que iria ao ar na trama. Com roupas, maquiagem e adereços típicos, eles precisariam de dublês, que seriam interpretados por Paola Oliveira e Marcelo Serrado, que são os dois protagonistas da novela. A cena, com os dois atores brancos, seria exibida na novela das 19 horas de sexta-feira, mas a emissora agiu rápido, cortou toda a sequência e nada foi pro ar. No texto publicado no Twitter, Ana Hikari comparava a foto do crachá dela, na Globo, ao emoji de um palhaço. Mesmo com medo, a atriz manifestou a indignação. Em entrevista à Universal do UOL, Ana reforçou que a sua crítica não era pessoal contra os atores escolhidos para a cena. Ela disse, abre aspas, as oportunidades para as pessoas racializadas no mercado audiovisual são escassas. Quando vemos a oportunidade de ter representatividade ali, e você substituir por uma pessoa branca, está basicamente tirando a chance do trabalho de pessoas que têm poucas oportunidades. Fecha aspas. Ana decidiu falar sobre o assunto porque sabe que existe um diálogo interno na emissora de escutar os seus funcionários. Ela disse, se eu tive coragem de fazer esse tweet, é porque na empresa já me chamaram para conversar sobre esse assunto. Me ouvem muito e ouvem também os outros funcionários amarelos, que não são poucos. A influencer e também asiática Bruna Tukamoto engrossou o coro de protesto e se colocou contra a iniciativa da Globo. Veja o vídeo dela. Polêmica da Globo de novo. No Instagram, o G-Show fez o seguinte post. Paty e Moa viram dublês de Ana Clara e Bruno De Luca. Com esta legenda. Vou deixar aí para vocês lerem. Só para contextualizar, a Paty, que é a personagem da Paola Oliveira, e o Moa, que é do Marcelo Serrado, são dublês de ação na novela. E aí a notícia é que eles serão dublês de um comercial na novela com temática asiática. Só que um pequeno detalhe, todos os atores são brancos. E aí, como vocês podem perceber, eles estão fantasiados de orientais, que é um termo bem problemático, inclusive. E aí o objetivo com esse post é exaltar essa novidade, né? Me soa como, olha que legal, a gente criou um set oriental. Só é uma pena que esse set oriental tá regado a estereótipos, bem caricato e como o perfil Somos Brasileiros disse, um set todo inspirado na cultura oriental sem nenhum asiático. Um caso claro de Yellowface, né? Brancos fazendo papéis de asiáticos. Até porque a Globo, a principal emissora aí do Brasil, que é um país que conta com uma população grande de amarelos, não deve conhecer nenhum asiático, ator, atriz. E bom, já que não tem elenco amarelo para isso, é melhor não fazer essa cena, né? A luta pela representatividade amarela na mídia é tão grande, e aí rola um desserviço desse, o retrocesso é gigante. Enfim, eu tô super ansiosa para assistir as cenas que vão pro ar hoje, quinta-feira, ver racismo em mais uma novela, a emissora passando vergonha de novo e depois fingindo que nada aconteceu, ignorando tudo e ainda querendo manter, né, essa imagem aí de apoiadora às causas raciais. O que ocorreu na trama criticada por Ana pode ser interpretada de duas maneiras. Como whitewashing, que é substituir um personagem racionalizado por um personagem branco, ou como Yellowface, que eu acho o mais correto, e significa substituir um personagem que é amarelo por uma pessoa branca e colocar ela com trejeitos, caracterização e figurino estereotipado de uma pessoa asiática. Resumindo, discriminação racial. Mas então, o que é o racismo? O racismo é o ato de discriminar, fazer distinção de uma pessoa ou grupo para associar suas características físicas e étnicas
a estigmas, estereótipos, preconceitos. Essa distinção implica um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, como cultural e social. Veja a definição do artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial. Discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Furiosa, a Global Ana Hikari diz: as pessoas têm que entender que pessoas amarelas não são pessoas brancas. E a partir do momento em que você está em um sistema com hegemonia branca, as outras raças que não são brancas não podem ser estigmatizadas, estereotipadas nem discriminadas. E para acabar com esse problema, na opinião dela, é preciso informar, abre aspas, tem que entender quais raças temos no nosso país e que quem não é branco está em um lugar de opressão. O problema dentro do audiovisual é que ele ainda é muito branco, fecha aspas. Ana afirma que é importante as empresas começarem a se questionar mais quando tratam de questões raciais e prestar mais atenção nisso. Ela falou: afinal, aquela cena passou por diversas equipes. Ninguém pensou que aquilo era a identidade racial de um povo e só tinham pessoas brancas interpretando. Ninguém questionou a cena, porque a equipe é majoritariamente branca. Infelizmente, quem está em um lugar de privilégio não consegue ter a sensibilidade de questionar. No site Jornalismo Júnior, as jornalistas Júlia Mancilha e Juliana Santos lembram que whitewashing pode ser definido como esbranquiçamento, quando as características étnicas são apagadas para que figuras sejam interpretadas por atores brancos, ou quando estereótipos aplicados a personagens não brancos em filmes, séries de TV, livros ou em qualquer plataforma cultural são reforçados. Whitewashing atinge minorias étnicas além da população negra, e entre elas a nossa, asiática. Isso pode ser visto em um nível mundial, tanto em Hollywood quanto no Brasil. Um caso famoso foi do filme A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, de 2017, baseado no mangá. Nele, a loira Scarlett Johansson vive Motoko Kusanagi, que para que fosse adaptada a atriz, deu o nome de Mira Killian. Todos os envolvidos receberam muitas críticas por isso. Mesmo o filme sendo baseado em uma produção japonesa, atores da mesma ascendência são secundários aos atores brancos, que ganharam os papéis principais. E na Globo, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu não. Caso semelhante já foi visto na novela Sol Nascente. Não sei se você lembra. Na trama, duas famílias de imigrantes ficaram muito próximas ao longo do tempo, devido ao laço de amizade entre os patriarcas de cada uma. Um italiano, interpretado por Francisco Cuoco, de descendência real italiana, e um japonês, interpretado por Luiz Melo, brasileiro, sem descendência nenhuma, como você pode ver nessa foto aí. Além disso, a novela teve como protagonista Alice, uma das filhas da família japonesa, interpretada por Giovanna Antonelli, também brasileira. A Globo foi infeliz demais em se justificar. Alegou que o personagem de Mello tinha também ascendência norte-americana e que a de Antonelli era adotada. E pior, disse que havia grande dificuldade em encontrar bons atores japoneses, reforçando a ideia da mídia de que asiáticos, por alguma razão, têm habilidades artísticas inferiores. Comparando-se as produções mais antigas com as atuais, é possível perceber que houve um avanço quanto à representatividade da população asiática, mas ainda é muito pequeno. Essa não é uma questão apenas de preencher cotas de diversidade nas produções da mídia. É sobre tornar o universo da ficção tão heterogêneo quanto é o mundo. Tanto em São Paulo quanto em Hollywood, os rostos que nós vemos não são apenas brancos, e não há por que ser diferente no meio cultural. Entendeu agora porque eu disse que isso afeta diretamente a gente de descendência asiática? Nós temos que lutar e nos manifestar em busca do nosso espaço na sociedade.
Não que nós somos melhores e nem piores dos chamados brancos, mas que todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Agora, eu quero te perguntar: quantas vezes você já viu situação semelhante e nem se ligou que era yellowface? Ou quantas vezes você já sofreu racismo, simplesmente por ser descendente de japonês? E pior, quantas vezes, aqui no Japão mesmo, você sofreu preconceito por ser brasileiro, mesmo tendo traços asiáticos? Então, se você acha que racismo é frescura ou mimimi, eu vou te falar. Eu sou filho de um pai baiano e uma mãe Nisei. Se naquela época em que eles namoravam, o racismo era grande, hoje não mudou muita coisa, só que continua mais disfarçado. Racismo é crime, deve ser denunciado sempre. Desculpa pelo tema pesado dos vídeos de hoje, mas é um assunto que eu não poderia deixar de falar. Então, se você já passou por alguma situação de racismo, ou viu acontecer com alguém, conta aí nos comentários, por favor. Obrigado por assistir até o final. Inscreva-se no canal se você gostou. E obrigado a todos. Abraço. Arigatou.